Canal EJS Arapiraca e Lições da Bíblia. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado e exaltado. Abençoe, meu Pai, a todos que ouvem ver este canal, este vídeo, essa lição. Tuas bênçãos, meu Deus, de cada dia recaem sobre todos nós. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Imã divino, meus queridos. Imã divino ou divino é o tema de segunda-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui estudar a palavra, a lição da escola sabatina. Leia por gentileza o capítulo 66, do versículo 1 ao 19. Isso vai ser dever de casa para vocês, meus queridos e queridas. Considerando o momento histórico dos críticos do livro de Isaías, qual é a mensagem fundamental nessa passagem? Pergunta para comentário. Certo dia estava vendo ali o pastor Eduardo Batista fazendo uma aplicação e ele contava uma história de um pai que colocava um monte de prego dentro de um balde e um imã bem grande acima daqueles pregos, e daqui a pouco os pregos começavam a se mexer e o imã ali ia puxando, e ele foi fazendo ali uma aplicação para o dia da volta de Cristo. O imã seria Deus levando o povo para o céu, e os pregos seria o povo, né? E os que estavam enferrujados demais estavam ficando. Mas a palavra de Deus aqui nos chama a estar com Ele, a deixar tudo o que não presta para trás e nos apegarmos ao que é bom, para um dia estarmos morando no novos céus e na nova terra. Isaías 66. Por meio do profeta, Deus reiterou o apelo e também a advertência que permeiam ou que permearam o livro de Isaías. Ele então salvaria e restauraria os humildes que tremiam diante do Senhor e de sua palavra. Isaías 66, versículo 2 a 5. Então, como em Isaías 40, versículo 1, ele os consolaria as pessoas, mas destruiria os que se rebelassem contra ele. Então, esses incluíam também os que ofereciam rituais hipócritas, cujos sacrifícios ele rejeitava. Ali em Isaías 66, versículo 3 a 4, você vai fazer uma comparação. Compare com Isaías 1, 10 a 15. Assim também como aqueles que odiavam e rejeitavam seus fiéis. Isaías 66, 5. Também incluíam os que praticavam abominações pagãs. Isaías 66, 17. Que abominações era essa? Abra a Bíblia e você descobrirá, queridos. É assim que nós aprendemos. Isaías 66, versículo 17. Como a prática no templo de Jerusalém. Ezequiel 8, do versículo 7 ao versículo 12. São bastante deverzinhos de casa que eu quero deixar para vocês aqui aprenderem da palavra do Senhor, porque cada vez que nós abrimos a Bíblia, respostas dos céus vêm para nós. Quais são então os princípios espirituais? Ou quais princípios espirituais são revelados aqui em Isaías 66, no versículo 3? Então, como essas mesmas ideias podem ser expressas no contexto do cristianismo e da adoração contemporânea, ou seja, na adoração no dia de hoje? Como é que essas mesmas ideias podem ser expressas hoje, no contexto em que nós vivemos? Será que há pessoas hoje fazendo adoração pagã? Será que tem pessoas adorando a outros deuses? Será que tem pessoas causando abominações dentro da casa do Senhor? De que maneira Deus servia como um imã para atrair as nações a si mesmo? Quando você vai ler aqui o versículo 18 e 19, você vai compreender melhor o que a palavra de Deus está dizendo. Então vamos ler. Porque conheço as tuas obras e os teus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações. Todas as nações eu quero ajuntar.
nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Eita, louvado seja o Senhor. Porém, eu porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pô e Lude, que atiram com o arco, e Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória, diz o Senhor. Então, como é que Deus vai atrair o povo como um imã, meu querido? Dessa maneira: ele virá e chamará todas as nações para perto dele. Após a destruição de seus inimigos, ali em Isaías 66, 14 a 17, Deus revelaria então a sua glória de modo a se tornar como um imã para atrair as pessoas a Jerusalém. Você vai comparar com Isaías 2, versículo 2 a 4. Eles então estabeleceria entre elas um sinal. Cristo, Deus, estabeleceria entre elas um sinal que não foi especificado aqui, mas aparentemente se refere ao sinal mencionado em Isaías 2. Deus então daria ao seu povo a alegria e paz e restauraria sua terra. Isaías 55, versículo 12 e 13. Quando eles então revelassem sua glória, quando Deus, na verdade, revelasse a sua glória ao restaurar seu povo após a destruição, isso então seria um sinal de seu favor, restaurando assim, como ele prometeu, havia concedido a Noé o sinal do arco, ou do arco-íris após o dilúvio. Você vai ler isso em Gênesis 9, versículo 3 a 17. Deus, ele é maravilhoso. O que significa tremer diante da palavra de Deus? Isaías 66, versículo 5. Porque o Senhor disse, ou deseja, que tremamos diante da sua palavra? Quando não o fazemos, qual é a condição do nosso coração? Essa foi a parte de segunda-feira, queridos. Abram a Bíblia em casa, estudem, comentem, deixem seus comentários.